mais uma tarde de aprendizado para que possamos juntar a tantas outras situações que nos vêm através da internet, para que possamos aprender o muito que precisamos ainda para crescer espiritualmente. E presos a isso, e prestando bastante atenção, porque realmente o tema de hoje, relações de simpatia e antipatias, isso é uma coisa de uma importância vital. Primeiro, que eu acho que não devemos tirar as coisas ruins da mente, mas sim colocar coisas boas. Não se deve lutar contra coisa alguma. Não lute contra o mal, mas a favor do bem. Quando você luta contra, está programando a coisa ruim acontecer. Se algo desagradável lhe aconteceu e o deixou chateado, não fique lutando para tirar esses pensamentos negativos da sua mente. Só irá reforçá-los. Em lugar de lutar contra, direcione sua atenção, seu pensamento para algo positivo, produtivo. Agindo assim, não haverá lugar para os pensamentos negativos. Vamos prestar atenção no nosso irmão X, que realmente ele é de uma capacidade tremenda, e nós vamos muito a aprender com o nosso irmão aqui. Que Jesus nos ajude, que os nossos irmãos guias estejam conosco, e que nós possamos aproveitar o máximo que nós pudermos dessa lição de hoje. Beijinho. Obrigado, amiga. Amiga, muita luz, muita paz. Eu gostaria, como de sempre, e para darmos início aos nossos estudos, que vocês digitassem o número de 1 a 288, por gentileza. 1 a 288. Otorrino, seja bem-vindo. 21. Miriam. A Miriam colocou 21. E abrindo eletronicamente o número 21 aqui, isso, meus irmãos, é da César Pastorino, Carlos César Pastorino, Torres Pastorino, né? O 21 diz para nós o seguinte: seja bem-vindo, Júnior e Otorrino. Evite o luxo supérfluo. Tudo que sobrecarrega o ambiente atrapalha a vida. Seja sóbrio e natural. O artificialismo distorce e causa fadigas inúteis. A sobriedade repousa o espírito e o corpo. Seja sóbrio e natural. Em tudo, desde a sua pessoa até o mobiliário de sua casa. Quem pouco tem é que procura mostrar-se mais do que possui. E é verdade, né, meus irmãos e admiradores da doutrina dos espíritos? As pessoas que pouca coisa têm, parece que tem que comprar uma calça de marca, usar um tênis adequado, uma sandália, um vestido de graça, para efetivamente demonstrar. Então por que a gente não seja mais sóbrio? À medida que as pessoas vão enculturando, à medida que o espírito vai evoluindo, não é retórica, vai distanciando da matéria, mas sim, vai distanciando. À época que eu era gerente da Caixa, eu morava perto onde o Braz mora, o Braz é de Lusiana, eu era gerente lá em Formosa, perto de Brasília. Lusiana é mais próximo um pouco, enquanto que Formosa fica a 80 quilômetros, Lusiana parece que fica 40, né, Braz? Nós fomos em reunião, todos os gerentes de Goiás, fomos numa reunião lá em Brasília e surgiu uma pessoa, nós de terno, gravata, todos assim paramentados, e chegou uma pessoa simples, vestindo uma calça jeans. Cléo, seja bem-vindo, paz e luz. E foi dar uma instrução, ministrar um entendimento, uns estudos lá, relativamente à área comportamental. Aí, nós de uma forma uníssona, chegávamos um para o outro. Gente, todo mundo aqui de terno, chega esse cidadão com o cabelo, né, naquela época,
amarrado, é rabo de cavalo que fala, parece rabo de cavalo. E nós achávamos que teria de ser uma pessoa, a nossa altura. O cidadão começou a falar, todo mundo emudeceu, foi uma das palestras, foi um dos ensinamentos, foi uma das interações mais bonitas que eu já participei. Então, a gente fez aquela avaliação. Ou seja, o cidadão não vai falar bem porque está vestido, não está vestido adequadamente, nós estamos de terno e gravata, ele veio simples e o caboclo deu aquele show. E dentro desse aspecto de simplicidade, meus irmãos, de sobriedade, a gente deve ser simples. E dentro da própria doutrina, foi perguntado o que é ser feliz em termos materiais. A felicidade em termos materiais é você ter o necessário, é você dispor e ter o necessário. E a felicidade em termos materiais? Foi dito lá no Livro dos Espíritos, questão 900 e pouco, que eu não me recordo agora, é você ter a ciência do dever cumprido. Então, conclusão, riqueza ou felicidade material é você dispor do necessário, você ter o necessário. E a felicidade em termos morais é a ciência do dever cumprido. Então, sejamos sóbrios, mas com naturalidade. Sejamos simples, né? Pois a sobriedade, ela repousa no espírito e não no corpo. Então essa foi a mensagem inicial do Carlos Torres Pastorino. E vamos chamar aqui a nossa irmã Nininha para ministrar os estudos de hoje à tarde. Irmã Nininha, por gentileza, suspende a sua mão, por favor. Meus irmãos, muita paz, muita luz e um beijo no centro de vossos corações. Oi, gente, por favor, boa tarde. Por favor, não testei o som. Ai, que bom, som bom. Então, como nós estamos em 10, né, que é um número muito bacana, que se um sair daqui com alguma coisinha que eu pude trazer junto com a espiritualidade amiga, pela força que eles me dão, para mim já estou feliz. Então, eu agradeço a presença de todos e reafirmo o meu propósito de estar reunida mais uma vez nos estudos. E como eu sei que estudar é uma coisa boa, então, obviamente, nós estamos reunidos com irmãos que nos quer bem, que nos traz a inspiração, a intuição, para que a gente possa ser instrumento. Mas eu agradeço que sem eles, o que seria de mim? E acima de tudo, a Deus, a Jesus, por me dar a oportunidade desse banquete espiritual, né? Então, o assunto de hoje é um assunto meio polêmico, assim, entre aspas, para quem, isso mesmo, tem bastante, né? Assim, polêmico para quem realmente não se aprofunda, né, nos estudos e nas relações de certas palavras, na época de Kardec, na época, por exemplo, do início do século passado, no meio, principalmente, 1948, 1950, onde nós sabíamos que certas palavras eram mais usadas. Vamos ver, por exemplo, simpatia. Hoje em dia não se usa tanto mais esse nome, senão para aqueles que fazem simpatia para conseguir alguma coisa, né? Mas na época que foi traduzido os livros dos Espíritos, eles usaram relações simpáticas, né? Hoje o tema mais utilizado na psicologia, na parapsicologia, nos estudos mais profundos das relações humanas é a empatia, né? E a antipatia. Mas nós não vamos vir aqui e dizer que nós vamos mudar esse nome. Não. O Espiritismo com certeza vai então
armadilha, isso significa o quê? Que nós não temos um bom retorno. André, bem-vindo mais uma vez, boa tarde para você também. Que nós não temos, assim, nós não queremos fazer mal àquela pessoa, mas nós voltamos para trás, damos um passinho para trás, a fim de que dizemos assim, olha, eu estou aguardando, estou aguardando o que você vai mover nesse momento. E eu vou estar me defendendo quando a gente coloca um pezinho para trás. Agora, se isso ocorre instintamente, né? Imagine o nosso espírito como não se sente, porque nós não conseguimos ler ainda e saber intimamente como que isso ocorre, né? Essa antipatia, essa empatia, essa simpatia, como isso ocorre, né? Assim, no insight. Bem-vindo, Ferguson. Boa tarde para você também. Então, nós não sabemos. Então, o estudo do Livro dos Espíritos hoje vai fazer com que a gente raciocine, né, verdadeiramente o porquê de tudo isso e por que isso acontece conosco, né? Então, se nós devemos trabalhar, estudar no Livro dos Espíritos, não esquecendo de procurar sempre o dicionário, porque as palavras mudam e os significados também mudam, porque o mundo progride, né? Hoje, a gente não fala mais caiu a ficha, né? Porque não existe mais ficha, agora é cartão, né? Vixe, meu cartão acabou o crédito. Então, tudo muda. Então, nós devemos estudar o que realmente significa relações de simpatia e antipatia. Então, vamos lá. Está no capítulo 6º, Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos, começa na pergunta 291 do Livro dos Espíritos. Além da simpatia geral determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Responde os espíritos, sim, como entre os homens, mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Vejam bem, gente, a qualidade dessa simpatia, dessa semelhança, dessas afeições particulares, tem outros valores no mundo espiritual, porque nós não temos mais o corpo. Isso significa que algumas ligações que nós temos de simpatia para com as pessoas, elas convêm nesse mundo. Ou seja, é porque eu casei, achei que amava, mas agora a gente convive, nós somos muitos amigos. Então, quer dizer, é uma simpatia que permanece, mas é uma simpatia de ocasião formada, assinada perante a sociedade. Outra coisa, eu tenho uma simpatia por fazenda, né? E aquela pessoa é meu amigo e tem muitos cavalos, eu adoro cavalos, vamos supor, né? E lá é a minha vida, nossa, eu não sei o que seria de mim se não fosse aquela minha vida. Então, a minha simpatia para com aquela pessoa, oi ADM, boa tarde, bem-vindo. Tem interesses na vida corpórea. Então, na 251, os Espíritos nos explicam que nós vamos, além dessa simpatia geral que nós vemos em algumas observações
porque muitos espíritos aqui nos são simpáticos, né, por conveniência. Então, continuando, na 292, há aversões entre os espíritos? Vamos raciocinar antes de ler a resposta de Kardec. Kardec perguntou aos espíritos. A pergunta é, há aversões entre os espíritos? Bom, é raciocínio óbvio. Se Deus é todo justo, toda bondade, toda unicidade, onisciente, né, que Ele é, se Ele criou, se Ele é bom, Ele vai ter como filhos perfectíveis, com certeza, né? E as aversões são negatividades. Se são negatividades, significa o quê? Significa que são espíritos impuros. Então, se houver as aversões, né, algo errado está aí. Então, vamos ver a resposta. Não há aversões senão entre os espíritos impuros. E são esses que excitam entre vós as inimizades e as discriminações. Então, vejam bem, gente, Deus não criou a inimizade, Deus não criou as dissensões, Deus não criou e nem excitou ninguém contra ninguém, né? Aqui somos todos filhos de Deus. E a nossa luz interna, ou seja, aquela que nós produzimos, a fim de exteriorizar o que nós já compreendemos e o que nós possamos fazer e podemos fazer para o próximo, é que vai expandir a nossa espiritualidade para com o próximo. Se eu tenho aversão a alguém, é porque ainda com um sentimento negativo. Então, são coisas que ainda ocorrem em nossos espíritos de provas e expiações. Mas os espíritos puros não têm inimizade. 293. Dos seres que foram inimigos na Terra, conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Uma pergunta fenomenal que vem dar um tapa, desculpa a expressão, nos espíritos que adoram falar em umbral, o que você faz para o próximo, o que você paga. Depende de como o próximo recebe isso, né? O perdão retira miasmas, formas, pensamentos, retira energias negativas, nos propõe ao merecimento, né? Se nós lembrarmos que existe o arrependimento depois da falha. O arrependimento é muito importante. Então, a resposta do 293 está perguntando, então, nessa daqui, se os inimigos na Terra conservam isso lá no mundo espiritual. Aí que eu digo, não. Está escrito aqui na resposta. Compreenderão que sua dissensão era estúpida e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, até que se purifiquem. Se não foi senão interesse material, o que o separou, não pensarão mais nele por pouco desmaterializados que estejam. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão não mais existindo, porém reverte-se com prazer. Vejam bem, gente, às vezes partem pessoas que se propõem às outras dizer, aquela pessoa não gostava de você, cuidado, hein, tal. Não, muito pelo contrário, a pessoa pode chegar lá no mundo espiritual, né, e pensar assim, coitada da Magda, ela não sabia o que fazia, nossas relações de inimizade eram puramente por interesses e aspectos materialistas do mundo dos encarnados.
sentimentos do mundo dos encarnados. Como eu for bobo, eu vou orar por ela, eu vou pedir para que ela pense que isso não é o mais importante. Por isso que Jesus nos ensina agora. Aprendei agora a perdoar, para que Deus vos possa perdoar. Não julgueis para não serem julgados. Então não é porque nós erramos que nós estamos condenados para o umbral. Ou alguém duvida que nós já vivemos num estado umbralímico aqui na Terra. Né? De você ficar doente e uns podem ter acesso ao medicamento e outros passam por umas provas terríveis que não tem dinheiro nem para comprar o seu remédio. Isso não é estar no umbral, por acaso? Né? Então, essa correlação de inimigos que nós fazemos, esse medo ferrolho que nós temos do umbral, da inimizade que nós possamos ter, das obsessões que nós possamos ser acometidos por nossas falhas, depende do nosso coração. Quando essas pessoas chegam no mundo espiritual, elas vão ver que a correlação dos sentimentos, livre da carne, livre dessa jaula que nos prende, que é o corpo, né? Que nos faz, só a hora de dormir, ainda nos deixa ligado pelo cordão, chamado cordão de prata por muitos, né? Que a emancipação da nossa alma, a fim de encontrar pessoas, né? Tanto que a gente vai dormir bem, acorda com uma raiva de certa pessoa. Por quê? Porque quando nós estamos aqui, nós não sabemos o que ela está fazendo por nós. Mas quando nós vamos lá para o mundo espiritual, nós reconhecemos, porque lá não tem carcaça, lá não tem véu do esquecimento, né? Então, nós vemos, e aí a gente acorda com aquela apreensão, eu não confio naquela pessoa, porque lá não existe essa coisa que a gente faz, encobrir essas inimizades. Então, nós mostramos as simpatias falsas, são sofismas da sociedade, né? No mundo espiritual não existe isso. Lá, ou a gente é simpático, ou a gente não é simpático. A gente causa empatia, ou a gente não causa empatia. Lá a gente não faz curso para atender bem as pessoas das lojas. Lá a gente não precisa ter diploma de como mexer com as mãos ou como falar em tom de voz. Lá o que fala é a sua moral. A moral expande a sua energia e ela então vai ser da empatia ou antipatia, trazendo a simpatia ou então essa apatia para todos, né? Que ali se encontra. Aqui, André, diz assim, que perdura se nós, né, continuarmos animalizados mentalmente. Oi, Wellington, bem-vindo. Porque a resposta da 293, justamente, eles dizem assim, olha, não, e você diz que, você acha que sim, ó, 293, dois seres que foram inimigos na Terra, né, conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos. Aí explica que os espíritos não compreenderão que a sua dissensão era estúpida e o motivo pueriu apenas os espíritos imperfeitos. Então, se continuar lá alguém em inimizade comigo, boa tarde, Balbo, bem-vindo, paz e luz para você. Se alguém continuar com uma inimizade comigo lá, e eu não ter inimizade, por exemplo, por essa pessoa lá na parte espiritual, significa que eu já ultrapassei essa minha dificuldade. Então, se continuarem, diz eles aqui, não faz parte de uma vibração, raciocinando, né?
que nós estamos estudando aqui, denota os espíritos impuros. Aí que a gente vai entrar naquela pergunta, por que existem obsessões na face da Terra? Por que Deus deixa uma mente desencarnada, né, que está oculta, entre aspas, para nós, né, envolver a nossa mente, porque não é o corpo, não, é a mente nossa, né, de alma encarnada, né? E nós abrirmos o processo de obsessão. Porque nós esquecemos que quando nós estamos na pátria espiritual, por essas antipatias, nós fizemos a mesma coisa, né? E que os espíritos impuros... Imagina, André, você fez uma ótima pergunta, obrigada, viu? Tá bom? Faça mais pergunta aí, que é ótimo interagir. Amei a sua pergunta. E, então, voltando aqui ao assunto, né? Os espíritos, já que não levam resquícias, ou que descobrem no mundo espiritual que aquilo era uma grande bobeira, que aquela inimizade que ele tinha aqui na Terra foi uma coisa assim, tão insignificante, que ele valorizou tanto, que ele começa, então, a emanar bons pensamentos para aquela pessoa, ele faz prece para aquelas pessoas, né? Enquanto que os impuros, não, saem atrás da vingança. E isso não é uma coisa criada por Deus, é a lei do livre-arbítrio. Ou seja, o que você planta, o que você colherá. Então, Deus não falou assim, vai haver obsessão na face da Terra. Não, a obsessão somos nós que criamos, porque Deus não criou a obsessão. A obsessão é a negatividade da lei do amor, né? É o sentimento de vingança. Deus não criou a vingança. A vingança é um nome que nós damos para aquele ou para nós quando nós não efetuamos a lei do amor. Então, quando você fala assim, mas por que Deus deixa você... Gente, a lei de Deus é tão certinha que o que eu não mereço, eu não vou. Ninguém vai me atacar por eu não merecer. Ninguém vai fazer nada por mim que eu não mereça. Tudo é um aprendizado. Quanto mais rápido a pressa é nossa, não é? Deus sabe que um dia nós vamos chegar lá, né? Porque nós somos perfectíveis. Sois filhos perfeitos de Deus. Troca a palavra perfeito por perfectível, porque perfeito só Deus o é. Se um dia nós formos perfeitos, nós seremos Deus. E se nós formos causa, nós não seremos efeito. Então existe uma contrapartida aí. Perfeito só Deus o é. Nós somos perfectíveis. Um dia, quando nós estivermos achando que nós chegamos na perfeição, nós vamos falar, poxa, eu estou aqui nesse céu maravilhoso, né? Maravilha, com espíritos maravilhosos, tal. Aí você vai notar que você tem mais coisas para você fazer. Então, nós precisamos aprender um pouquinho mais da língua portuguesa, tocando harpa, verdade, bem lembrado. Portanto, todo loirinho, de cabelinho crespo, né? E bem lembrado, sabe por quê, fraterna? Porque o ser humano, ele sabe, assim, magnificamente pintar o inferno. É um negócio temoroso, fogo, que queima, aquelas coisas horrorosas, pessoas de feições horrorosas, assassinas, né? E nós, quando vamos colocar num quadro no céu, a gente coloca uma criancinha de cabelo, anjinho loiro de asinha, né? O balde de asinha. Então, e voltando aqui ao assunto, não é bem assim, né? As obsessões existem porque nós não seguimos uma lei.
existe a lei da ação e da reação, né? Pois é, Fri. E quando os espíritos, então, vêm nos perguntar sobre isso, nós temos que entender que a antipatia não tem nada a ver com a lei de Deus. Antipatia é a ausência do amor, que nós não tivemos por uma pessoa porque aconteceu algo, né? Aquela pessoa, ela emite algo, quando ela chega, aquilo não me agrada, enquanto outras, a gente sai correndo e abraça. Umas a gente volta o pé para trás, outras a gente pula no corpo. Você chegou, maravilha! A minha filha, Deus me livre, ela me desmonta quando ela chega. Ela estuda fora, em outro estado, quando ela me encontra, parece assim que ela vai me quebrar em pedaços, de tanto que ela me abraça, de tanto que ela me beija. E eu sei que não foram, assim, muita coisa boa, eu e ela em outra vida. Mas ela sente agora uma falta tremenda de mim, ela me respeita, ela sente, assim, um amor tremendo. Então são os desígnios de Deus unindo os espíritos antipáticos, né? Quando houve o arrependimento, convivendo junto, para que se possam chegar nisso que os espíritos nos explicam na pergunta 296. Compreenderão que a sua dissensão era estúpida. Por isso que existe também as reencarnações, para que a gente possa mudar as nossas relações de simpatia para uma coisa maior, né? Porque os espíritos falam na 292, que são muito mais fortes do que a gente possa imaginar, né? E na 293, que essa dissensão era estúpida. É isso que nós vamos aprender com as reencarnações. A 294 diz assim a pergunta: a lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é obstáculo à sua simpatia? Ora, a lembrança das más ações que os homens cometeram um contra os outros é obstáculo à sua simpatia? Sim, ela os leva a se distanciarem. Veja bem, mesmo que a gente lembre na pátria espiritual, né, que houve uma coisa muito séria, mesmo assim, ainda se nós lembrarmos, né, ainda vai nos distanciar. Mas por que a gente se aproxima daqueles que até nos comeram, né, quando nós éramos no primitivo e ainda nos alimentávamos de ser humanos, né? Por que a gente não lembra disso mais? Porque isso não faz mais importância na nossa vida. Porque isso já passou, nós já progredimos, nós já entendemos em espírito e verdade que isso pela lei natural do progresso natural, né, não é mais motivo de distanciar-nos de uma pessoa, né? Mas outras coisas ainda passam a ser motivo de distância. Vamos dizer assim, ficou no esquecimento. Bom, isso mesmo, falou bem. Vamos dizer assim, aqui nós estamos reunidos por um estudo. Aí entra uma pessoa e fala assim, Magda, você não sabe o que você está falando, eu não concordo com o que você está falando, não sabe falar, não sabe se dirigir a mim dizendo assim, olha, eu não concordo, vamos pensar nisso, assim, não, vem, detona, me deixa no chão. O que eu vou ter com essa pessoa? Mesmo que eu, assim, não leve tanto em consideração o que ela me fez. Eu vou ficar com o pé na frente ou para trás, né? Por causa da imperfeição ainda que eu, na minha alma, né? O aprendizado. Então, isso irá me distanciar. Oi, Brisa, bem-vinda, boa tarde, paz e luz para você. A 295. Vai ser feito, magoar, né? Porque, olha, gente, quando o que o espírita gosta muito de falar também é as pessoas se melindram, né? Ah, isso é melindre, mas convenhamos, gente, um amigo espiritual me disse, olha, não
interesse, né? Não intimar as pessoas, elas só querem que as pessoas não melindrem, né? Mas esquecem de ver a suscetibilidade alheia, né? Não é? Ou tipo assim, a fraterna é uma pessoa assim maravilhosa na sala, né? Brincalhona, ri muito. Se eu chegar para ela e falar assim, fraterna, pode parar de agir assim dentro dessa sala? Isso não é isso. Aí depois ela não vem mais na sala, daí todo mundo fala, ai, a fraterna se melindrou, né? Imagina! A fraterna não se melindrou. Fomos nós que não medimos a suscetibilidade alheia. Nós que não medimos a suscetibilidade alheia. E em nome do melindre, em nome do melindre, a gente sai aí, colocando a cabeça no travesseiro e falando assim, olha, tal pessoa se melindra fácil. Não, nós devemos amar os inimigos, mas não precisamos ficar ali dando a mão à palmatória, né? Porque Jesus quando disse, quando te bater uma face da outra, ele não falou para ficar dando a outra para o outro bater, não, ele quis dizer assim, dê a outra, não faça igual. Porque Jesus, ele não é bobinho, não, né? É uma referência de que faça o outro o que você gostaria que fizesse a você. Jamais repita isso. Né? Oi, Zaninha, beijão pra você. Vamos lá, então, na 295. Que sentimento experimenta após a morte aqueles a que fizemos mal nesse mundo? Eu já li, né? Então é 296. As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Claro que são. Mesmo nos mais, assim, vamos dizer, evoluídos, aí não. Mas a resposta é, as afeições, 296, tá? As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Não, porque eles não podem enganar-se, não usam mais a máscara sobre a qual se ocultam os hipócritas. E é por isso que as suas afeições são inalteráveis, quando eles são puros. Então, quer dizer, se mudou, se alterou, é porque alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu? O amor que os une é para eles fonte de uma suprema felicidade. Se desuniu, é porque um ou o outro fez alguma coisa. Ou vamos supor assim, nós evoluímos e o outro não evoluiu. Então, ele não conhece, ele não concorda com certas situações. Vamos supor aqui, quem de nós entraria numa sala de xingo? Né? Nós temos um amigo, conhecemos um amigo, e esse amigo nos leva na sala de xingo. E a gente fica lá. E xinga, e xinga, e xinga. Aí a menina conhece a Zaninha. Aí a Zaninha fala assim, Magda, vamos lá na sala Luz do Caminho, vamos compreender. Vamos compreender a vida realmente. Daí eu amo estudar o espiritismo, a minha vibração muda, aí eu não entro mais lá na sala de xingo. O que é isso? Eu me distanciei. Eu me distanciei daquela pessoa. Então, eu me distanciei por diferença, né? E não porque eu não amo ou porque eu não gosto da pessoa. Não, porque eu não faço mais parte daquele tipo de coisas que me trazem afeições particulares, sentimentos bons, né? Chigona, entrou na linha dos caras lá, né? Então, gente, essas alterações são, assim, não ocorrem com os espíritos puros. Com os espíritos ainda impuros, ocorrem bastante. 297. Vamos ver o horário, porque até que horas mesmo? 10 para 5, né? Tá. Mas a gente acaba antes. A afeição que dois seres mantiveram na Terra
mundanas, as coisas da terra, dos encarnados, né? Foi Leonardo Ellis, bem-vindo, ou bem-vinda, Paz e Luz. Nós vamos, né, seguir em frente e vamos ver que são muito mais duráveis, muito mais fortes. Assim, praticamente incapaz da dissolução, né, de dissolver aquilo, porque foram, assim, ligadas aos sentimentos sólidos da moral, do amor, de uma convivência. Agora, quando for ligado ou subordinado a caprichos, a interesses próprios, a conveniências, convém a mim fazer isso, né? Convém a mim a ter esse sentimento, aí chega lá, acabou tudo. 298. As almas que se devem unir estão Olha, gente, agora começa, hein? Deus é tão bom pra mim que eu falei, a hora que chegar essa parte aqui, eu vou ter que ter assim, um equilíbrio muito bom, porque existe aquela parte dos espíritas, né, que são totalmente contra uma passagem que houve sobre almas gêmeas na vida dos espíritas aqui no Brasil, né, e que nós sabemos e reintegramos que jamais Emmanuel quis dizer almas gêmeas como metade de uma alma, metades eternas, né? E a palavra foi confundida como metades eternas. E ele justificou na próxima edição do livro dele, mas tem espíritos ainda terrenos até hoje, que maltratam Chico, que maltratam Emmanuel, né? E que falam sobre as almas gêmeas como se ele tivesse se referido às metades eternas, né? Então, eu pedi muita ajuda a Deus, a Jesus e principalmente a Emmanuel, para que eu pudesse ser a mais transparente possível nessa hora de estudar o livro dos Espíritos em questão das almas unir-se, né? Numa dessas origens que parece que uma foi feita a outra, né? Então, vamos estudar bem essa parte, ler algumas coisas que foram feitas e que entraram em polêmica na época, para a gente entender o que Kardec está dizendo, o que realmente significa metades eternas e almas gêmeas, tá? Vamos lá. As almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte
sentia melhor. Então, no âmbito disso, aconteceu, então, tudo aquilo no episódio brasileiro, dentro do Espiritismo, e que até hoje, né, nós temos um irmão, né, que perdem tempo em combater Emmanuel, em combater todos os espíritos que trazem algo de bom para nós, assim que a gente pode raciocinar se aquilo é certo ou errado, se aquilo que ele está escrevendo é bom ou é ruim, né? E que se eles erraram em alguns termos, isso não apaga a benevolência e nem a intenção de trazer as outras coisas que eles acertaram. Então, nessa pergunta, eles dizem não existe metade, porque Deus cria indivíduo. Agora, vamos raciocinar. Gente, raciocinem por mim. Se você tem um guarda-roupa, você pode picar ele em 1000 pedacinhos. Se você tem uma roupa, você pica ele em 1000 pedacinhos. Se você tem um comprimido, você pode cortá-lo em 1000 pedacinhos. Se você tem um átomo, o homem dizia que você não podia, que ele era indivisível. Hoje o átomo é divisível, né? Quimicamente falando, físico-quimicamente falando. O átomo é divisível. E de elementos que nem o homem achava que poderia existir. Que um íon pode levar uma nave a mais de 300 bilhões de quilômetros por hora lá num planeta. Um íon pode fazer isso. Desconhecido. Um íon. Agora, gente, sabe o que a única coisa que não se divide é a nossa alma, o nosso espírito. Ele não se divide. Olha como é maravilhoso Deus. Eu sou eu. Tudo que eu faço a mim, eu devo. Tanto as boas coisas como as coisas que eu não mereço receber, que eu acho que eu não mereço receber, é a mim que eu tenho que notar que fui sujeita àquilo. Deus é bom. Nós não somos divisíveis. Nós não se dividimos. Nós somos únicos no planeta. Cada um de nós vale 100% para Deus. Porque um átomo não vale 100% a Deus. Porque ele é divisível. Ele tem partes, ele tem percentagem. Nós não. Nós somos 100% filhos de Deus. Vamos dar 3 exemplos. 2 espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Resposta: todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que já atingiram a perfeição nas esferas inferiores. Quando um espírito se eleva, já não tem mesmo a simpatia pelos que deixou. Aí que entra alma gêmea, vírgula. Emmanuel queria que Lívia fosse a alma gêmea dele, mas ele não protegeu como ela. Porque, segundo ele, quando ele pediu para que matassem a sua serva por desobediência, a Lívia se vestiu com a roupa da serva e foi levada ela no lugar da serva para os leões. Olha só o que Emmanuel passou. Lívia foi levada para os leões. Não, eu não quis assim falar sobre casais, né? Mas se deu essa impressão entre amizades também, André, tá? Nós estamos falando assim no sentido geral, tá? Em todos os aspectos, amizade, dentro do trabalho, dentro de casa, na rua, nas pacotas, nas baladas, né? Em todos os lugares, bom? E justamente por ele, então, não ter, olha a moral dela, né? Não, já que você vai colocar a minha serva, porque ela não quis
recomeçar na 301, que a pergunta é: dois espíritos simpáticos são os complementos, são um complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de sua tendência, de seus instintos. Se um desses completar o outro, perderia sua individualidade. Então não existe esse negócio de tal serve completa. Muito pelo contrário. Aqui em casa, por exemplo, eu sou a correnteza do rio, e eu sempre dou esse exemplo, e o meu marido é o dique. Então, ele me ajuda, mas ele não me complementa nisso, mas ele me ajuda. Tipo, a correnteza aí tá demais, vamos parar, mas vamos parar, vamos fechar o dique aqui, as comportas, vamos sentar aqui, vamos fazer o evangelho, vamos pensar, vamos raciocinar esse problema, vamos ver o que nós vamos fazer. Você está muito eufórica, tá? E ele, quando tem alguma coisa para fazer muito urgente, ele está lá a passos lerdos, eu falo: opa, vamos lá, vamos abrir as comportas, senta aqui, vamos fazer o evangelho, vamos equilibrar para a gente poder resolver esse assunto. Entendeu? Isso não significa que um complete o outro, apesar de a gente achar que isso é completo, né? Mas não é. A gente se une para completar o outro no sentido da observação assim: olha, você é muito bom para mim, você me completa nisso, e eu te completo nisso nas horas que nós precisamos. Mas a individualidade, a conquista, é particular de cada um. Por quê? Porque na hora de vamos discutir o que não é certo, eu vou falar o que eu penso, né? E ele também. Como é assim nas amizades, quando a gente tem um amigo, muitas vezes a gente tem um amigo que não é nem dentro da nossa própria família. O amigo é irmão de outra pessoa, não é o nosso irmão. E é nosso mais amigo do que o nosso próprio irmão, que convive conosco em casa. Então, não se completa, nós somos indivíduos, tá? 302. A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Olha, a gente fala assim: a simpatia está nos conhecimentos. Eu não vou, eu tenho um conhecimento, então eu vou me simpatizar mais com aquela pessoa que gosta mais. Por exemplo, eu sou bioquímica, tá? Então eu vou gostar mais de bioquímico. Muito pelo contrário. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Eu sou espírita. O lugar que mais me faz raciocinar, crescer, a ter problemas particulares de convivência são com outras espíritas. Oi, Silvia. Foi. Bem-vinda. Boa tarde. Eu não tenho tantos problemas, como eu tenho em relacionamento com espíritas. É incrível falar isso, gente. Mas eu falo, por quê? Por quê? Porque muitos entram e saem e vêm em mim que falar como se fosse as pessoas mais mansas do mundo. Eu não sou uma pessoa mansa. Muito pelo contrário. Não tenho papas na língua, e isso me faz sofrer muito com os espíritas. Porque os espíritas tentam ser uma coisa, não estou generalizando, tá? Que nós não somos, né? E a maioria se faz simples, né? Se faz ali ignorante, se faz ali, não se faz tempestuoso, e a gente passa por aquela pessoa tempestuosa, aquela pessoa. Não, muito pelo contrário. Os espíritas são os mais difíceis de conviver, porque você não sabe realmente o que eles pensam. Eu tenho muito mais medo de espírita do que de desencarnado. Que desencarnado, ele vai atuar na minha mente, então eu vou saber. Pensamento negativo, falo: opa, peraí. Né? Opa, peraí, isso não é meu, eu não penso assim. Agora, espírita não. Por que você fala espírita, Márcio? Porque as outras
simpatia está mais no mundo em que você vive. E o mundo que eu mais vivo é o mundo dos espíritos. Né? Então, por isso que existe sim antipatia e simpatia entre o mesmo grupo, então, do mesmo propósito. Por isso que no pautal que existe a falta de respeito. Né? Por exemplo, nós sabemos todas as salas. E nós vamos participar de todas as salas. Nós sabemos os horários. Mas alguns acham, outros, eu vou abrir uma sala, bem naquele horário. E Deus nos ensina que nós não temos que ver quantidade de pessoas. E a qualidade de quem veio ali ouvir. De quem aprendeu. Se um sair daqui, olha, vejam bem, compreendendo algo que a espiritualidade quis fazer, verdade, André. Os espíritos ensinam, se um sair com um ensinamento do livro dos espíritos, é melhor do que ter 40, 50 que ficou ali tentando debater, um comer o outro, para provar que aquilo que eles acham que eles sabem é melhor do que o outro. Certo? Então não é a quantidade, é a qualidade. 303. Os espíritos que hoje não são simpáticos poderão ser mais tarde, sim, todos o serão. Assim, o espírito que está numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, se chegará à esfera em que se encontra o outro. Seu encontro se realizará mais prontamente. E se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submeteu, tiver permanecido no mesmo estado. E a 303, dois espíritos 303A, dois espíritos simpáticos podem deixar de ser? Certamente, se um deles é preguiçoso. Que é aquela história, então, que nós falamos, né? Que os espíritos que são simpáticos hoje poderá não ser mais futuramente? Sim. Porque um dos dois foram preguiçosos. Um progrediu, foi para outras esferas, outras dimensões, e o outro, por preguiça, continuou, né, numa vibração em que não existe mais comunicação. Aí a gente pergunta assim, a lá fraterna, a gente pergunta assim, vamos perguntar assim, né? Por que nós nos separamos? Por que nós perdemos um ente querido? Eles vão para a parte espiritual e a gente fica. Primeiramente, nós somos egoístas, porque nós não perdemos nada, né? Eles foram e estão libertos dessa jaula do corpo, né? Segundo, que se nós permanecermos em harmonia, nós poderemos um dia ter certeza que nós vamos o encontrar. Porque se ele é uma pessoa boa, ele está numa vibração boa. Se nós não mantermos também uma vibração boa, a simpatia será relevante nesse momento. Né? Então nós vamos nos encontrar. Só não vamos encontrar aqueles que são preguiçosos, que no dia do enterro ainda estavam falando mal, que depois que morreu queria mandar que os espíritos perguntassem a ele se vende ou não o terreno, né? Porque eu já participei de grupos espíritas de psicografia na época que eu tinha bem desenvolvido isso, e depois essa parte da mediunidade passou e aflorou a psicofonia, né? Que é da fala. E essa da escrita passou o tempo. Já foi uma experiência que eles fizeram comigo e acharam melhor. Eu acho, né, que a minha mediunidade seria melhor pela fala, porque eu falo mais que o cotovelo mesmo. E imagina se o cotovelo falasse, né? E, então, o que nós temos que tirar de tudo isso é que, né, nós vamos sempre estar simpáticos e vamos sempre encontrar aqueles que nos foram simpáticos, né, pela vibração. Então, se nós vibrarmos antipatia contra alguém, nós vamos ficar naquele patamar.
que ela falou. Eu acho assim que veio assim como um pingo no i do assunto de hoje. E aí eu agradeci a espiritualidade. A nossa irmã Nininha, ela caiu. Nininha, como é que tá? Suspende a mão. O que não pode, né, Braz, é contar piada no enterro. Agora, levar uma bandeirinha, tudo você pode, de uma certa forma, fazer alguma coisa para espantar a intenção ou para que aquelas pessoas deixem de fazer aquilo. Estou descendo. Nininha. A minha colega foi tijolada. Essa foi no centro da cabeça. Nossa, levei uma tijolada que eu vou falar pra vocês. Vai dar um crepe aqui na minha cabeça que eu vou falar assim. Eu fui tijolada, gente. Desculpa aí, tá? Então, voltando ao assunto, a antipatia e a simpatia, né? Que a fraterna estava falando sobre o pensamento, aquilo que nós pensamos, é aonde nós vamos vibrar. E aonde nós vamos vibrar é que vai chamar a nossa atenção para com o próximo. Se nós vamos chegar a ele com uma certa empatia ou com uma certa antipatia. Então, que nós possamos urgentemente raciocinar o que nós somos hoje, né? Que nós não fomos diferente do amanhã. Que nós não seremos diferente do amanhã e nem do que nós fomos ontem. Por quê? Porque a natureza não dá salto. Porém, nós podemos urgentemente, né, nos prepararmos para que nós possamos emanar sentimentos bons, mesmo que alguém queira nos apagar a luz que quase nós não temos, que nós pensarmos assim, poxa vida, essa pessoa não faz parte do meu momento, né? Ela tem negatividade, ela tem ciúmes, ela tem uma imperfeição moral, mas quem aqui não tem? Que nós possamos relevar, que nós possamos entregar certas coisas a Deus e fazendo ao próximo o que nós gostaríamos que fizesse a nós. Foi isso que Jesus nos recomendou. Que as nossas relações simpáticas e antipáticas possam ser, então, transmutadas ambas para que, a antipatia se torne um processo de querer ser e gostar daquela pessoa. Enquanto aquele que nós já somos simpáticos, que nós possamos ter uma empatia maior, né? Que nós possamos nos unir. Então fica aqui, eu gostaria de ler para vocês uma homenagem, vou deixar aqui para vocês uma homenagem de Emmanuel sobre o poema que ele fez para Lívia, né? E que está lá no livro há 2000 anos. Quem leu aqui sabe que é lindo, maravilhoso. Quem não leu, se puder ler, eu recomendo. Eu vou ler então para vocês. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só, no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas
da bênção dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou a tua esperança, como és todo o meu amor. A expressão alma gêmea aparece nesse livro consolador, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, gente. Como o autor apresenta esse texto, é uma tese. A expressão, na realidade, serve para designar ligação pelo amor, significado a união de dois seres, gente, pela simpatia e pela afinidade. Não é pela mesma ideia de metades eternas, espíritas. Pois quando falamos alma gêmea, meus irmãos, pensamos em dois seres, não como duas metades que precisam se unir para formar um inteiro, mas como uma individualidade completa que se assemelha, e por isso se identificam e se sentem atraídas. Os espíritos revelaram que as afeições particulares entre os espíritos, isso está explícito sim na questão 291 do Livro dos Espíritos. O afeto mencionado na tese das almas gêmeas é um sentimento desse tipo. Também no texto da resposta à questão 301, essa ideia está sim confirmada. A simpatia que atrai o espírito para com os outros resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Fica aí, gente, para nós refletirmos. As antipatias e simpatias que nós possamos estudar mais fervorosamente sobre o assunto. E que nós possamos, sim, entender que nós somos um indivíduo, não existe metade, mas que nós possamos nos unir e nos tornar almas com um propósito, que nós temos que ter almas afins de outras almas, de propósitos bons, de propósitos tão firmes, tão objetivos em nossas vidas, que passa a ser uma meta que nos faz unidos, gêmeos, no mesmo sentido, mas individuais, sempre, com a vontade própria, filhos perfeitíveis de Deus. Eu gostaria nesse momento, se alguém tivesse alguma pergunta, por favor, faça que o Décio responde. O Paulo que responde, a Janinha responde, o Fri responde, a Fraterna responde. Eu me emociono, André, porque olha, eu não sou nada, e esse, assim, entre aspas, sou filho de Deus, graças a Deus, né? Mas esses espíritos são maravilhosos e vêm até a gente trazer coisas para que a gente possa raciocinar, conviver, trocar informações, né? Quem tiver seus amigos fiéis quiserem. Pois é, Brás, você disse tudo, sabe por quê? Porque em todos os assuntos que a gente vê no Espiritismo, esses livros, mesmo esses não aprovados por nós, né? Ou esses que nós aprovamos, sempre a alma, né? O espírito lá na parte espiritual pede prece, né? Então quem faz prece por nós, né? Que é o maior medicamento que Deus deixou na face da terra, é um amigo, né? Um inimigo, ele não vai fazer isso. Prece por nós. Então, se o irmão, né, e se a fraterna, então, puder repetir o que ela disse, fraterna, eu gostaria muito, muito que você subisse e repetisse aquilo, porque você nem sabe a força que você me deu naquela introdução sua lá, tá? Abençoada. Beijo pra você. Beijo, gente. Um abraço fraterno pra todo mundo. Desculpa alguma coisa aí. Se eu falei alguma coisa que vocês não concordam, pode mandar PVT, a gente conversa. E se eu errei, eu assumo, venho aqui
e fala, eu errei, gente. Mas eu pretendi acertar, tá bom? Um beijo para todo mundo. Obrigada, irmão X, obrigado para todo mundo. Oi, Nininha. Eu realmente não teria o fôlego para fazer o que você fez. Detalhe, né? Nossa Senhora, né? Eu não dou muito para isso tudo, não. Você falou bem as coisas que você tinha que falar. Só ficaram algumas coisas aqui na minha cabeça. Por exemplo, antipatia, para mim, é falta de sintonia. Muitas das vezes é falta de sintonia. Por exemplo, sabe esse Neymar aí, jogador de futebol? Eu não consigo sintonizar com esse menino, não sei o que acontece. Eu não sei porque eu não sintonizo com ele. Eu não consigo. E ele nunca me fez mal nenhum. Não gosto de futebol. Veja que situação, né? Mas eu olho pra ele, pimba, acontece alguma coisa. Pois é, ainda por cima é um dos melhores do mundo. Vê se eu aguento, né? Bem se entende que eu não entendo nada de futebol, né? Mas é a figura dele, não sei o que é. Eu não sintonizo. Que coisa estranha, né? De graça. E existem pessoas assim, não é? Não sei se com vocês já aconteceu isso. Mas tem pessoas que se aproximam de nós e você se sente mal com a presença dela e ela, coitadinha, não fez nada demais. Só se aproximou. Vai que deu, né? Vai que eu perdi um gol por conta dele. É isso, não, tem pessoas assim que a gente não sintoniza. É um problema, né? Chega perto da gente, a gente fica com aflição. Mas essas pessoas geralmente são consideradas as vampiras de energia. São aqueles que precisam muito de uma energia positiva e que naturalmente se aproxima daquele que tem e suga. Isso foi o que eu aprendi aqui na filosofia espírita. Então realmente eu fiquei assim, eu sei, fofinha, eu sou bruxa, mas não ligue não, viu, fofinha? Eu sou bruxa eterna. Mas tem uma coisa aqui, Nininha, minha fofa. Eu não sei quem vai me responder isso, porque você falou que quando nós passamos para o outro lado, nós não mais ficamos antipáticos, não mais isso, não mais aquilo, não. Na minha visão, o desencarnado deixa de ser aquele que é enquanto encarnado. Porque do que eu aprendi, nós passamos para o outro lado exatamente como somos. Não muda nada. Né? Porque o nosso aprendizado continua, mesmo sendo do outro lado da vida. Você responde, fofinha, para mim? Então, mais uma coisa aqui. Se encarnamos, ainda não somos perfeitos, é certo? Então, vou continuar reencarnando até que eu fique numa situação que eu não reencarne mais. Não é isso? Aí sim serei perfeito. Com a graça de Deus Nosso Senhor. Um dia ainda chego lá, né? Então, é isso aí que eu falo, sabe? Os obsessores são espíritos antipáticos, certo? Assim como os cobradores, que tanta gente atormentam desde que se abra a porta para eles, né? Então, nós continuamos a ser aquela pessoa que somos aqui. Vou deixar você responder, tá, fofinha? Oi, Pensou? Oi, fraterna. Não fui eu que disse, foram os espíritos da resposta de Kardec. Na 293, tá? Não fui eu que disse. A pergunta é, 2 seres que foram inimigos na Terra conservarão seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Resposta, não. Por quê? Gente, parece que ele está falando que a gente chega lá e vai mudar, vai dar salto. Ele não disse isso na resposta, entendeu? Ele disse que muitas vezes, tá, os espíritos mais
Valeu, minha irmã, bons estudos. Extraordinários estudos. Então, recordando-nos aqui de Divaldo, através de Joana de Ângeles, ele fala bastante claro lá, relativamente à alma gêmea, que não existe alma gêmea, mas existe alma que algema, né? Que obsidia, que nos mantém agrilhoado uns aos outros. Muita paz, muita luz, foi muito bons estudos. Eu chamaria nesse momento o nosso irmão Frei Stone a fazer a nossa finalização, juntamente com a prece final. Eu gostaria que você... Muito obrigado, Frei Stone. Paz e luz a todos. Eu voltarei, colocarei uma música e nós sairemos. Muito bem. Tem som na sala? Alô? Som? Olá. Tá bom. Então nós vamos... Já estamos encerrando. Eu vou sair porque eu tenho um compromisso até aqui na internet, eu tenho compromisso. Mas, de qualquer maneira, o irmão se pediu para fazer a prece final. Aqui estamos para fazer o encerramento, uma vez que toda vez que nos reunimos, no início dos trabalhos ou no fim, nós ligamos aquela chave, que é a prece, que nos liga ou desliga para aquele momento. Isso começa Jesus, quando mais de dois estão reunidos, oportunidades aqui será ligado nos céus. Então, no momento que uma sala espírita se reúne aqui no Poltoque, a prece abre os trabalhos, a prece encerra os trabalhos, com a permissão dos espíritos superiores que patrocinam a sala. E agradecemos o trabalho da Lininha pela exposição que fez sobre o tema que está no banner. Agradecemos aos arrobas, agradecemos a presença de todos que aqui compareceram, que deram a sua força, que depois fizeram perguntas, que fizeram algumas colocações na área de texto. Enfim, entramos aqui e saímos mais enriquecidos, certamente. E por isso, então, nós só temos a agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre e guia, a Kardec, que é a chave que abre a porta, que é Jesus, e a todos os espíritos superiores que de uma maneira ou outra vêm colaborando e ajudando a nossa evolução espiritual. Por isso e por tudo que nós recebemos de bênçãos e de conhecimento, nós só temos a agradecer, desejar que os nossos lares sejam abençoados, que aqueles que nos cercam no plano espiritual ou no plano físico, nossos familiares e amigos, sejam abençoados, aqueles que necessitam de uma maneira ou outra do amor, da benevolência, do esclarecimento, também sejam beneficiados. Aqueles, nesse dia em que se comemora o dia dos mortos, para nós não existe mortos, apenas que se for para a parte espiritual, que eles lá também sejam abençoados, que a luz maior se faça nas suas vidas para que eles continuem a evoluir e a se esclarecer. Que assim seja, que Deus abençoe. Volto o mic para o irmão X, a quem eu agradeço a oportunidade do trabalho. Assim seja, Deus seja louvado. Muito obrigado a todos, meus irmãos. Aqueles que não pegaram a água, peguem a água agora, mentalize por 5 segundos, 3 a 5 segundos, com certeza a espiritualidade protetora, a espiritualidade dessa sala e o seu anjo protetor, ele alterará molecularmente o líquido constante do copo e tornará um bálsamo, um remédio que debelará, né? Vamos dizer assim, debelará essas doenças físicas e espirituais que porventura você necessita que das mesmas se extinga, sara. Meus irmãos, muita paz, muita luz, um forte abraço
a todos. E eu vou colocar uma música que vamos saindo naturalmente. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim pra sempre. Obrigado a todos, muita luz, muita paz. Não importa o tempo aonde for, eu vou levar comigo sempre o seu amor, sentir o seu calor pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.